Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Vamos ler desde o versículo 6, nós vamos entender melhor. Amém? A vanglória dos coríntios, a humildade e a autoridade do apóstolo. Vamos lá? Capítulo 4, versículo 6. Diz assim: E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Porque quem tem diferença, e que tens tu, que não tenhas recebido, e se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? E o versículo 8 diz: já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e provera Deus reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Aí o versículo 9 diz: porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados, e bem dizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco, mas em breve irei ter convosco, e se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Somente até aqui. Amém? Por favor, os irmãos poderem sentar. Bendito é o nome do Senhor. Nós temos um propósito neste mês de novembro. Não um, mas na realidade 2 propósitos. O primeiro, mergulhando na visão.
E o segundo, venha o teu reino. Quando nós estamos falando acerca do reino, e se nós formos buscar na palavra de Deus, o que diz respeito ao reino de Deus, nós vamos ver que todo o Novo Testamento está recheado de reino. O meu reino não é deste mundo. Vós entrareis no reino, ficarão de fora do reino. Vós herdarão o reino, ou não herdarão o reino, aqueles que praticam a iniquidade. Sempre traz a palavra reino. Por quê? Porque na verdade, o que Jesus veio estabelecer aqui na terra foi o seu reino. Por isso ele disse na oração do Pai Nosso, quando orares, diga assim: venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Por quê? Porque se for para nós vivermos os nossos dias aqui na terra, com as nossas forças, nós dificilmente vamos conseguir vencer. Por quê? Porque por mais que o homem tente se esforçar, porque por mais que o homem tente, se nós vemos toda a trajetória humana, desde que o Senhor fez o homem, criou o homem, a sua imagem e semelhança, e houve então a queda do homem, nós vemos que desde então o homem tem tentado algo que lhe dê um acesso a Deus, a um reino celestial. Começa pela Torre de Babel. Nós vamos edificar uma torre, e a intenção do homem qual que era? Chegar a Deus, engrandecer o nome dele, o homem se tornar grande, poderoso. Mas desde então nós vemos que não é por esse lado que Deus pretende, não é isso que Deus deseja para o homem, para a humanidade. Não é nós queremos atingir a Deus com nossas forças, não é nós queremos atingir a Deus com a nossa carne, não é nós queremos atingir a Deus com o nosso intelecto, com a nossa inteligência, mas é quando nós buscamos ao Senhor e adoramos a Deus e nos aproximando. Quando o Senhor Deus se revela a Moisés, ele diz a Moisés, no meio daquela sarça: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é uma terra santa. Arranca essa sandália, descalça os teus pés. Por quê? Porque o chão que você está pisando, ele é santo. E por que esse chão está santo? Porque a presença do Senhor santifica aquele lugar. E quando o Senhor disse: descalça os teus pés, descalça, ou seja, para que os seus pés toquem nesta terra que foi santificada pela presença do Senhor. O que o Senhor quer? Que o homem possa tocar naquilo que Deus santificou. Quando Jesus disse na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Mas santificado onde? Por quê? Porque Deus é santo. Será que existe alguma imperfeição em Deus? Não. Deus, ele é perfeito, ele é santo e ele é poderoso. Mas Jesus quis dizer que ele se torne santo em nós, que ele seja santificado na nossa vida. O reino de Deus existe? Existe. O reino está preparado para vós antes da fundação do século. Quer dizer, antes que o homem existisse, o reino de Deus já existia. Mas o propósito de Deus em enviar Jesus é para que este reino venha até nós, para que esse reino chegue até nós. E quando o Senhor Jesus começa a pregar o reino de Deus, significa o quê? Liberdade aos cativos. Aqui Paulo encerra dizendo assim, esse capítulo, que o reino de Deus não consiste em palavras. Quando eu for ter convosco, eu irei na unção do Espírito Santo, na virtude, no poder do Espírito Santo. Quando Jesus disse assim: não comecem nada, não iniciem nada, sem que antes venha o poder do alto céu sobre vocês, porque vocês receberão poder e receberão virtude. Porque se nós não tivermos este poder e esta virtude, nós não poderemos ser testemunhas do Senhor Jesus.
Vós sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Por todos os povos, por todos os homens, vocês anunciarão o meu reino, a minha palavra, a minha justiça. Mas se nós formos na nossa carne, na nossa dependência carnal, humana, nós vamos fazer que nem Pedro fez. O que Pedro fez? O que ele fez? Ele confessou Jesus? Ele achou que ia confessar. Ele tinha certeza que ele ia confessar, mas de repente se deparou com o quê? Se deparou com alguma coisa que lhe fez rejeitar ou negar o Senhor Jesus e o reino dele. Sabe o que nós podemos fazer sem a presença do Espírito Santo? Negarmos o reino de Deus. Negarmos Jesus, porque nós não vamos chegar diante dos homens e confessar. Pelo contrário, Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu envergonharei dele diante dos anjos, diante do meu Pai que está nos céus. Por quê? Porque se eu for querer fazer a obra de Deus com as minhas forças, eu vou fracassar. Se eu quiser fazer com a minha sabedoria, eu não vou conseguir. Eu posso ter empolgação, eu posso me empolgar, eu vou uma vez, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, mas eu não posso viver uma década, ou até os últimos dias da minha vida, como aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não vivo eu, mas ele vive em mim. E quando ele está dizendo assim, que a manifestação do poder de Deus, da virtude de Deus, do Espírito de Deus, se dá através do quê? Do reino dele na nossa vida. Então, quando nós vamos testemunhar, e quando que nós vamos levar conosco, não somente, o que está dizendo aqui? O que o Senhor quer falar comigo e com você aqui hoje? Com cada um de nós aqui. A palavra do Senhor diz assim, que a letra, o que ela acontece com a letra? A letra mata, mas é o Espírito quem vivifica. Se eu quiser pregar a palavra de Deus, sem o reino de Deus sendo derramado, através do Espírito Santo, o que o Senhor Jesus disse? Quando vier o Espírito Santo, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe quem que você vai convencer? Ninguém. Sabe quem é que vai crer na palavra que você vai dizer, ou no seu testemunho? Ninguém, a não ser que o Espírito Santo faça o quê? Essa grande obra. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A obra não é minha, a obra não é de homem, mas a obra é do Senhor. Por isso que nós devemos orar e buscar o Senhor e crer de todo o nosso coração. E de que maneira? Venha o teu reino. O que significa isso? Venha a tua virtude, venha o teu poder, venha a tua glória. E quando a glória do Senhor, o homem desacostumou com a glória de Deus. O homem tornou a presença do Senhor comum. O homem tem tornado a presença do Senhor algo que não é algo mais, como aconteceu com Moisés. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. O homem deixou de desacreditar, como havia lá no tabernáculo, quando o sumo sacerdote atravessava o véu. O que ele sabia? Ele sabia que ele ia atravessar aquele véu, e do outro lado, o que ia acontecer? A presença do Senhor e a glória do Senhor ia se manifestar naquele lugar. Mas será que vai estar Deus lá? Ele tinha certeza que Deus ia estar lá. E ali, a presença do Senhor se manifestava. E ali ele intercedia, o sumo sacerdote intercedia ao Senhor pelo povo. E quando ele saía de lá, o povo estava aguardando, com ansiedade. Por quê? Porque quando o sumo sacerdote saía, ele estendia a sua mão sobre o povo, e ele invocava o nome do Senhor, e a Bíblia diz, e todo o povo era abençoado.
Todo o povo era abençoado, todo Israel era abençoado. Por quê? Porque quando ele saía daquele lugar, ele trazia com ele algo diferente. As pessoas diziam para Moisés: Moisés, sobe aquele monte, entra na presença do Senhor, porque nós sabemos que você está diante dele, e aquilo que ele te mostrar, e aquilo que ele te falar, quando você vier, diga a nós, e nós saberemos que é Deus quem falou contigo. Nós vamos saber que o Senhor, Ele está em contato com o seu povo, Ele está se importando com o povo, Ele está voltado para o povo. Porque quando nós tornamos a presença do Senhor banal, Deus está aqui, tá? Ô irmão, você vai lá amanhã, você passa em casa, a presença de Deus está aqui, tá? Não sei, deve estar. E se tiver também, o que tem? Domingo ele também estava, domingo que vem ele vai estar. Ele é amigo nosso, ele está aqui toda hora. Mas cadê? Quando entrares na casa do Senhor, guarda o teu pé. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Nós estamos aprendendo na escola bíblica, eu falei há pouco, sobre a postura de um adorador. E nós estamos estudando a postura do adorador. Quando nós viemos para a casa do Senhor, já é a maneira que nós saímos da nossa casa, já está declarando a maneira que nós vamos adorá-lo. As nossas conversações antes de chegar na casa do Senhor já estabelece que tipo de adoração nós temos para oferecer para Ele e se vai ser aceito ou não. Quando entramos pelos átrios lá no portão, lá saímos da calçada e pusemos o pé na soleira do portão lá externo, antes de entrarmos no templo, lá no portão, no átrio, área coberta externa, a Bíblia diz, lá já deve começar a sua adoração a Deus, já deve começar um coração exaltando, voltado para o Senhor, adorando, engrandecendo, exaltando o Senhor, declarando que Ele está nesse lugar, que você está na casa dEle, e você vai santificando a sua vida pela presença dEle nesse lugar. Eu sei que o Senhor está aqui, por quê? Porque Ele disse na sua palavra, onde estiver 2 ou 3 pessoas em meu nome, Ele estará lá. Eu sei que Ele está lá. O Espírito de Deus habita no meio do louvor. Eu sei que Ele está aqui, por quê? Porque eu adorei a Ele com um coração sincero, eu invoquei, e por minha causa a presença dEle está nesse lugar, o Espírito dEle está nesse lugar. E se Deus está aqui, se Deus é por nós, a própria palavra diz, quem será contra nós? E se Ele está aqui, o que você acha que Deus veio fazer aqui? Não sei, Ele veio dar uma volta aqui, que Ele não tinha nada importante para fazer, ou porque Ele gosta de vir aqui. Não, se Ele vem para santificar. A presença dEle santifica, a presença dEle cura, a presença dEle liberta, a presença dEle transforma, a presença dEle restaura. Por isso que Paulo aqui está dizendo assim, nós como apóstolos, olha, porque tenho para mim, que Deus a nós apóstolos nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Parece que nós somos os últimos, ele disse. E muitas vezes, no lugar que nós chegamos, o que nós somos tratados? Dizia Paulo, nós somos tratados com desprezo. Somos tratados com desprezo. Nós chegamos em certa cidade, nós somos presos, nós somos acorrentados, nós somos açoitados, nós somos expulsos, somos apedrejados. É assim que o mundo nos vê, como se fôssemos um lixo. Porque para eles nós somos o lixo, mas ele está convicto, mas por causa do reino de Deus que está em nós, nós somos espetáculo para o mundo, espetáculo para os anjos e espetáculo para os homens. Por que espetáculo? Por quê? Porque a Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? Se o Espírito de Deus está sobre uma pessoa, não importa o que acham dele, não importa o que acham dele. Pastor, ele é ladrão, ele está roubando as pessoas, ele está tirando o que as pessoas têm. Não é assim que muita gente diz? Mas espetáculo para os anjos, espetáculo para o mundo, espetáculo para os homens. Por quê? Porque quando ele chega num lugar, em nome do Senhor Jesus, ele traz o reino de Deus, ele traz a presença do Senhor, ele traz a glória do Senhor. O doente é curado,
o endemoniado é liberto, as pessoas são alcançadas pela graça do Senhor, tocada, transformada e libertada pelo poder de Deus. Mas se ele é o lixo, ele traz riqueza. Se ele é ruim, ele traz o que é bom. É o que Paulo está dizendo aqui. O que ele diz aqui? Nós somos loucos. Quem que chegou aí? Chegou um bando, como que diziam de Paulo? Chegou o quê? Eles diziam? Chegou um tagarela. Esse aí fala como um tagarela. Era assim que as pessoas falavam. Esse aí parece um tagarela falando. Fala. É um falante. Porque estranho, parece que fala de deuses estranhos que nós nem sabemos. Ele fala de Deus que não é os nossos deuses que a gente é acostumado a adorar. Ele fala de outro Deus diferente do nosso. Um tal de Jesus aí que ninguém nem nunca ouviu falar. Mas é um tagarela. Não, quem que é? Ah, não sei, vão apedrejar ele. Mas quando Paulo clama ao Senhor, invoca o nome do Senhor, e as suas vestes estão ungidas, os seus lenços estão ungidos, a unção, o poder do Espírito Santo está sobre ele, os doentes são curados, os demônios são expulsos, aí as pessoas já mudam o seu discurso. Aí eles falam assim: não, os deuses desceu até nós, porque ele não é homem, mas ele é Júpiter que está aqui, é um Deus que desceu entre nós. Vamos prostrar diante dele, vamos adorar ele, porque ele é Deus. E Paulo falou: que Deus o quê? Eu sirvo a Deus, eu sou servo de Jesus. Se vocês estão maravilhados, vocês estão maravilhados do que ele é em mim. E ele pode ser em você também, porque ele é Deus, ele é Senhor. E ele quer tocar em você, ele quer salvar você e alcançar você. Nós somos loucos por amor de Cristo, vós sábios em Cristo. Nós somos fracos, vós fortes. Vós ilustres, nós vis. Até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Aí Paulo está assim: eu mandei Timóteo até vocês, e muitos de vós estão inchados, muitos de vós não estão crendo, muitos de vós estão duvidosos, mas olha, não importa o que estão dizendo de mim, o que acham de mim, o que digam que eu seja, mas eu tenho uma coisa e já estou declarando para vocês: quando eu for até vocês, ele está dizendo aqui, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes, e quando eu for até vocês, eu irei na virtude do Espírito Santo. Ele chega para o povo e fala assim: eu não venho aqui com palavras de sabedoria humana, mas eu venho aqui trazendo a revelação, a virtude e o poder do Espírito Santo de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele era um dos homens mais sábios da época, criado aos pés de Gamaliel, um rabino, um homem conhecedor da lei e dos profetas. E quando Paulo chegava num lugar, os doutores paravam para ouvi-lo. Quando Paulo chegava num lugar, os doutores da lei paravam para aprender com ele, porque era um homem sábio e inteligente. Só que tem uma coisa. Quando ele chegava lá e dizia assim: tudo isso eu despojei. O que vocês acham que eu vim trazer para vocês, eu joguei fora. Eu despojei. Eu me desfiz de tudo isso. Sabe para quê? Sabe para quê? Para receber a graça e a misericórdia de Deus para vos entregar. Eu não estou aqui para trazer sabedoria humana. Eu não estou aqui para trazer palavras de sabedoria humana. Por quê? Porque a sabedoria humana é limitada. Porque a sabedoria do homem tem começo, meio e fim. Porque a medicina, a ciência, eles têm o quê? Eles têm limite.
E chega num determinado limite e fala, por aqui a gente acaba, a gente para. Por quê? Porque não podemos mais continuar. Por quê? Porque o nosso limite, o nosso conhecimento só nos permite chegar até aqui. Mas aonde termina o conhecimento do homem, a sabedoria do homem, tem continuidade a sabedoria e o poder de Deus. O poder de Deus não termina, não tem limite, não se acaba. Por quê? Porque Deus é ilimitado. Se você tem recebido bênçãos de Deus, tem, Ele tem mais para te dar. Você tem recebido bênçãos de Deus, tem, Ele tem mais para te dar. Você tem recebido grandes coisas do Senhor, tem, Ele tem mais para te dar. Por quê? Porque o poder de Deus é inesgotável, é uma fonte inesgotável. É algo que você pode tirar hoje, tirar amanhã e tirar o resto da sua vida, e sempre vai ter algo novo para sair, algo novo para Ele te dar. Por quê? Porque as coisas de Deus não acabam, não se limitam, não terminam. O que Deus quer fazer na sua vida hoje, não é o que Ele fez ontem, e nem o que Ele fez a semana passada, e nem o mês passado, mas é algo novo que Ele tem para fazer, é algo maior que Ele tem para te dar, é algo muito maior, muito mais superior do que você tem aprendido, tem conhecido e tem recebido até hoje. Por quê? Porque Deus tem abundantemente mais de tudo aquilo que nós necessitamos e tudo aquilo que nós precisamos. Aleluia, glória a Deus. E quando nós temos então este reino, se este reino está à sua disposição, está à minha disposição, nós temos que entender uma coisa só: não é a vontade de Deus, não é o desejo de Deus, crentes comuns, pessoas comuns. Não é do desejo de Deus, do propósito do Senhor, pessoas comuns. Diz aqui a palavra do Senhor, quando fala-se de Zacarias, eu creio que é Evangelho de João, deixa eu ver, que fala sobre Zacarias, testemunho de João. Não é não. Bem no comecinho, deve ser Lucas. Por que eu quero que Deus está colocando isso no meu coração agora? Aqui, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo de número 5. Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 5. Diz assim, olha, veja só. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas,
porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Nós vemos que nessa época aqui, por 400 anos, não houve da parte de Deus nenhuma manifestação direta ao homem. Existiam os sacerdotes, existiam os profetas, existiam ali os doutores da lei, os principais do templo, mas não havia uma manifestação direta de Deus para o homem. 400 anos, ninguém recebia uma manifestação direta dos céus, do reino de Deus. Por 400 anos o reino não se revelou e não se manifestou a ninguém. E de repente aqui, o que acontece? Foi quebrado. Mas por que foi quebrado? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era filha de Arão, era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Eram ambos justos perante o Senhor, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Por que eles viviam dessa maneira? Eles tinham necessidade? Tinham. Eles tinham coisas que eles gostariam que Deus realizasse na vida deles? Sim. Havia neles, por que ele diz assim: Zacarias, a tua oração foi ouvida, e a tua mulher dará à luz a um filho. Talvez quantas vezes ele clamou ao Senhor, dizendo que ele gostaria de ter um filho. Quantas vezes ele buscou o Senhor, porque ele gostaria que tivesse um filho, mas a mulher era estéril, e agora eles eram avançados em idade. Mas sabe, tem pessoas que falam assim: olha, se Deus me fizer tal coisa, aí eu vou fazer tal coisa. Se o Senhor me fazer algo, então eu vou fazer algo. Nós prometemos para Deus que faremos alguma coisa para Ele, se Ele nos fizer alguma coisa para nós. Senhor, se o Senhor me der tal coisa, eu farei isso. Se o Senhor me atender, então eu farei. Se o Senhor me der isso, eu farei aquilo. E sempre damos ao Senhor uma condição para que Ele nos faça alguma coisa. Se o Senhor, olha, eu prometo, viu? Se o Senhor me der esse milagre, eu não perco o culto mais, eu vou a todos os cultos. Olha, se o Senhor me der isso, eu prometo que eu não perco mais nenhuma Santa Ceia. Se o Senhor me der isso, eu prometo que eu vou ser dizimista. Se o Senhor me der aquilo, eu prometo que eu vou fazer aquilo. Se o Senhor me der aquilo, eu prometo que eu vou ser desse jeito. Mas aqui diz assim: quantas coisas talvez esse homem desejou. Ele não tinha tudo o que ele desejava. Ele não tinha tudo aquilo que ele um dia ele desejou. Talvez muitas orações dele não foi atendida. Porque Deus não atende oração? Deus atende, mas às vezes tem o seu tempo. E às vezes tem uma coisa, a gente entende que oração atendida, nós temos um grande problema, sabia? Nós achamos que tudo que Deus fala, Deus é sim, porque nós estamos esperando um sim de Deus. Olha, Senhor, eu estou querendo isso. O Senhor falou sim? Porque se Deus falar sim, significa que Ele respondeu a minha oração. E nem sempre Deus responde com sim. Às vezes Deus responde com não. Fala não. Será que um pai, uma mãe, ele fala sim para tudo que o filho fala?
Ah, pai, eu quero fazer tal coisa. Não. Ah, pai, você deixa eu ir em tal lugar? Não. Eu posso fazer tal coisa? Não. Nem sempre ele diz sim. Por que ele diz não? Ele diz não porque ele não gosta do filho? É porque ele gosta que ele diz não. É porque ele ama o filho que muitas vezes ele fala, não faça isso. Por quê? Porque você não vai se dar bem. E você vai sofrer. E eu não quero ver você sofrendo. E às vezes nós queremos fazer alguma coisa e Deus fala, não faz isso. Mas Senhor, você está vendo aqui, eu estou vendo lá. Então às vezes nós queremos, e porque nós queremos que Deus fale sim para nós. E se Deus falar sim é porque Ele respondeu a minha oração. Mas se Deus falar não, eu estou triste, viu? Eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais ler a Bíblia. Eu não vou mais ofertar. Eu não vou mais cantar com alegria. Eu não vou mais servir o Senhor com prazer. Porque Ele nem respondeu. Eu clamei, Ele não respondeu. Mas aqui fala assim, João Batista, quando ele vem, uma promessa, como resposta, um homem que serve a Deus, ele e a sua mulher, ambos justos perante o Senhor, vivendo irrepreensivelmente em todo mandamento e preceitos do Senhor. Sabe? Não importa. Se eu pedir uma coisa para Deus e Deus não me deu, eu amo Deus do mesmo jeito. Se Deus ainda não me respondeu alguma coisa que eu estou esperando, o meu amor por Ele não muda. E aquilo que eu faço, eu vou continuar fazendo. A maneira que eu sirvo, eu vou servir Ele melhor ainda. Eu vou me prostrar, eu vou me entregar, eu vou adorar, eu vou me santificar a Ele, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Se o Senhor fizer isso, eu prometo que eu faço aquilo. Olha, sirva o Senhor, dê o seu melhor para Ele. Ame o Senhor. Esses homens, esse casal, juntos, eram justos perante aos olhos do Senhor. O prazer de Deus, sabe o que era? Contemplar aquele casal. Quantos casais rebeldes, quantos casais que não eram obedientes ao Senhor, mas aquele era. Em tudo, amava o Senhor, guardava a palavra, guardava o mandamento, servia a Deus, adorava a Deus, era sincero ao Senhor, temia o Senhor. E até teve um privilégio. Ele, um sacerdote, foi entrar no templo, era o dia dele oferecer sacrifício, chegar na mesa e queimar incenso diante do Senhor. Enquanto ele foi fazer isso, o que aconteceu? Os demais lá fora ficaram o quê? Em oração. Ele entrou na presença do Senhor. Imagine-nos, o Espírito de Deus. Muitas pessoas entravam para fazer aquele sacrifício, mas muitos entravam porque era o dia dele na escala. Tem uma escala. Hoje é o seu dia. Puxa vida, justo hoje estou meio com uma dor de cabeça, dor nas costas. Eu queria ficar deitado na cama, não queria ir lá hoje, mas é meu dia, estou na escala, sou obrigado a ir. Se pudesse trocar com outro, eu trocaria. Nossa, justo hoje eu fui convidado para ir num churrasco, eu tenho que ir lá queimar incenso. Brincadeira, não. Porque justo hoje caiu, vou perder numa festa lá. Estão assando lá um boia lá e todo mundo festejando e eu aqui. É a minha tarefa, é minha escala, está na casa do Senhor. Não queria ter vindo não. Justo hoje feriado, todo mundo descansando e eu estou aqui. Essas horas está todo mundo passeando e eu estou se divertindo e eu estou aqui. Muitos iam por obrigação. E muitos riam. Eu vou, mas Deus conhece o coração. E a pessoa chegava ali por obrigação. Muitos chegavam ali apenas para cumprir aquela cerimônia, aquele ritual. Por uma tradição, é uma tradição, e se nós vamos entrar na casa do Senhor por tradição, por que eu vou? Domingo é dia de ir na igreja, credo, acho que vai chover, vou tomar chuva, nem queria ir, mas, eu vou, vai,
Ficar fazendo o que aqui sozinho em casa? Não tem nada de bom na televisão, nem novela tem hoje. Eu vou, vai. Então, por quê? Porque vem por uma obrigação, vem por vir. Mas quando nós temos um desejo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí o adorador já começa, né? Aquele dia, hoje é dia de adorar o Senhor. Nós estamos estudando na escola bíblica, as más conversações corrompem os bons costumes, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Então, até o tipo de conversa, essa conversa não me atrai não. Por quê? Porque hoje eu vou adorar o Senhor, eu vou buscar o Senhor. Eu não quero conversa fiada, eu não quero nada que entristeça o meu coração, porque eu quero chegar na casa do Senhor com um coração alegre. Eu quero chegar na casa do Senhor e quero chegar nos atos, já quero entrar. Como que aquele homem entrou, que foi curado, o paralítico, na porta de Formosa? Entrou pulando, saltitando, gritando e glorificando o nome do Senhor. A igreja estava assim, o templo estava assim, todo mundo olhou e falou assim, que homem louco. Todo mundo bem comportadinho. O que você está fazendo aqui? Estou orando. Mas e esse daí? Ele pula, ele grita, ele salta. Mas por que ele está fazendo tudo esse estardalhaço? Alguém olhou e falou assim, peraí, ele não parece com aquele paralítico que fica sentado lá fora? O outro falou, é meio parecido, mas não é ele não. Por quê? Porque aquele lá não anda, esse aqui pula. Você sabe por que ele está pulando? Sabe por que ele está gritando? Sabe por que ele está saltando? Porque ele era paralítico, mas agora ele pode saltar, ele pode correr, e ele pode gritar e adorar o Senhor. Por quê? Porque Deus fez isso na vida dele. O adorador é aquele que chega diante do Senhor e glorifica a Deus e adora o Senhor. Somente um Deus como esse pode fazer maravilhas. Não existe outro Senhor. E como nós chegamos diante do Senhor? Chegamos pulando, saltando, gritando, glorificando, ou chegamos meio... Como que entrou esse homem na presença do Senhor? Dia da escala. Hoje é dia dele, Deus já ficou hoje é um dia especial, hein? E a Bíblia fala lá, Paulo fala assim, espetáculo para o mundo, espetáculo para os homens, espetáculo para os anjos. Aí lá no céu tem um movimento, olha, está chegando a hora do incenso. Vocês sabem quem é que vai colocar hoje? Quem? Zacarias. Vamos ver? Todo mundo, espetáculo dos anjos, porque até os anjos querem dar uma olhada. Que bonito, hein? De repente vai entrando no templo Zacarias. E aquilo vai enchendo os olhos, todos os seres celestiais estão olhando. Olha, um homem que ama a Deus. Um homem que, diz aqui a palavra, um homem justo perante Deus. Um homem que vive irrepreensível em todos os seus mandamentos, em todos os preceitos do Senhor. Ele está entrando no templo e ele vai fazer algo maravilhoso. Ele vai fazer algo fantástico. Ele vai oferecer no altar do Senhor. E na hora que ele está ali fazendo a sua tarefa, um homem justo, um homem temente, um homem que ama a Deus acima de tudo, um homem que vive irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, começa a colocar, de repente, depois de 400 anos, alguma coisa acontece. E o que acontece? O anjo do Senhor manifesta ali, aparece a ele. E o anjo do Senhor, quando manifesta a ele, diz aqui a palavra do Senhor. Então o anjo lhe apareceu posto em pé à direita do altar. Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Não tenha medo. Eu venho aqui para dizer para você, a tua oração foi ouvida. E ele está dizendo, e Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, o qual você lhe porá o nome de João.
e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E diz ainda aqui, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Sabe, João, você pediu ao Senhor um filho, né? E Deus está te dando. Quando Jesus dá o testemunho de João, ele está dizendo assim: João é, sem dúvida nenhuma, o maior homem que já nasceu de mulher, o maior profeta que já existiu sobre a face da terra, é João. Por quê? Porque João veio na unção do espírito de Elias. Ele vem para converter o coração dos pais aos filhos. E diz ainda aqui, olha que coisa interessante: converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Por que ele, mas que homem poderoso é esse? Não é, é o que está nele, é o reino que está nele, é o reino que está nele. Sabe, irmãos, nós vamos orar, mas antes disso, eu quero que você entenda o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. Não podemos de maneira nenhuma tornar comum ou banal a presença de Deus. Deus está aqui? Está. O Senhor está aqui? Está. E nós vamos, de uma maneira tão comum, tão normal, Deus está. Como tivesse quem? Como tivesse o João, o Manuel, o Antônio, qualquer pessoa. Talvez ficaríamos muito mais empolgados se chegasse uma pessoa aqui. Olha, chegou aqui um grande empresário, chegou aqui o homem mais famoso da cidade, chegou aqui um artista, um jogador de futebol da seleção brasileira. Todo mundo para e fala: vou lá pedir o autógrafo dele, tirar uma foto com ele. Você viu quem está aqui? Acaba com o culto. Por quê? Fulano, eu vou lá, eu vou apertar a mão dele, eu vou pedir um autógrafo, eu vou tirar uma foto com ele. Por quê? Porque está aqui o jogador, o atleta, uma pessoa especial, uma pessoa importante. E Deus? E o Espírito de Deus? Não tem importância, não tem valor, não é importante? Quando, diz aqui a palavra, quando Maria foi visitar Isabel, as duas estavam grávidas. E diz a palavra que quando as duas se encontraram, quando Maria foi chegando perto de Isabel, a palavra de Deus fala assim: a criança que estava sendo gerada no ventre de Isabel saltou. Ele deu um salto. Porque o reino de Deus estava nele. O Espírito de Deus, ele vibrou, estremeceu diante de quem? Do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que é o Salvador e é o Senhor de todos os povos. E quando este homem que tem nele o Espírito, a unção, a virtude, o reino de Deus, quando este homem andar entre os homens, a unção, o poder e a virtude que estará na vida dele fará com que os filhos de Israel se convertam ao Senhor. E quando ele chegar numa casa, ele fará com que o coração dos filhos se convertam aos seus pais e os pais se convertam aos seus filhos. Quando ele entrava numa casa que estava meio em desordem, meio intriga, não se está se dando os irmãos, ou o pai não se dá com o filho com o pai, aquela intriga na casa, quando João Batista entrava, o Espírito que estava nele fazia com que o coração daquelas pessoas se convertesse e se voltasse uma para a outra. E as pessoas que iam ter com João Batista se arrependiam, chegavam e criam no que João Batista falava. E João Batista anunciava: o reino de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. E as pessoas criam e eram batizadas. E ele dizia: eu batizo vocês para arrependimento. Mas existe um maior e mais poderoso do que eu. E ele
vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Amém. Vamos colocar de pé. Deixa esse reino encher o seu coração agora. Ah, irmão, se Deus está aqui, se o Espírito de Deus está aqui, se a presença dEle está agora junto com você, se a glória do Senhor está para te alcançar, para tocar, para curar, para libertar, sinta a presença de Deus. Sinta a presença do Senhor. Você que me acompanha pela internet, sinta a presença do Senhor. E se Ele está com você, não faça a presença dEle algo comum, algo banal na sua vida, mas que você possa se prostrar diante dEle agora e dizer: Senhor, como eu te amo. Eu amo a tua presença, Senhor. Estar diante de ti. A palavra do Senhor fala assim: e Davi entrou e ficou na presença do Senhor. A Bíblia diz que Davi amava a presença de Deus, amava estar na presença de Deus. Que você possa amar nesta noite, dizer: eu estou diante do Senhor, eu estou na presença do Senhor, eu amo o Senhor. E não faça a presença do Senhor algo comum. O Senhor está aqui hoje, que você possa hoje adorar, prostrar, glorificar o nome do Senhor. Faça como aquela mulher pecadora, que não se cansou de ajoelhar, ajoelhada não se cansou de chorar e beijar os pés do Senhor Jesus. Não se canse de adorá-lo, não canse de buscar ao Senhor, não canse de adorar o Senhor, não canse de exaltar e engrandecer o Senhor, porque a presença dEle é digna de ser adorada e glorificada. Se aquele feto, se aquela criancinha que nem sequer tinha nascido, estremeceu e saltou diante do Senhor, que nós possamos hoje também saber e reconhecer que Ele está aqui. Nós vamos saltar e nós vamos estremecer na presença do Senhor, e vamos glorificar, e vamos declarar que Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Vamos falar com Ele. Ó grande Deus, poderoso é o nome do Senhor. Ó Deus, em cuja presença nós estamos. Nós queremos, Senhor, te sentir. Nós queremos, Senhor, meu Deus, pedir a ti perdão, Senhor, se nós temos tornado comum a tua presença, Senhor. Oh, meu Deus, Paulo disse: nós somos espetáculo ao mundo, aos homens e aos anjos. Porque embora aparentemente não temos muito para oferecer, talvez a nossa fama não seja grande, não sejamos pessoas de grande fama, de grande importância para o mundo, não somos como muitas pessoas, artistas, pessoas que têm o seu nome estampado nas colunas, oh meu Deus, das revistas. Não temos os nossos nomes estampados na mídia, Senhor, mas, ó Deus, onde nós chegamos, em nome do Senhor Jesus, os sinais seguirão os que crerem, diz a tua palavra. Oh meu Deus, estenda as tuas mãos, Senhor, porque onde chega uma pessoa de Deus, onde chega um homem de Deus, onde chega uma mulher de Deus, torna-se espetáculo para o mundo, espetáculo para os homens e espetáculo para os anjos, diz a tua palavra. Porque trazemos conosco o reino de Deus, a unção de Deus, a virtude de Deus e o Espírito de Deus. Oh meu Deus, o Senhor está naquele que te adora, o Espírito do Senhor repousa sobre os adoradores. Por isso que Jesus disse: o meu Pai está em busca de adoradores que adorem em espírito e em verdade.
porque sobre os adoradores repousa o Espírito do Senhor. Sobre os adoradores repousa o reino de Deus, a unção de Deus, o Espírito de Deus, a glória de Deus, a virtude de Deus. Oh, meu Deus, estenda as tuas mãos agora, e que todos sejam tocados, sejam impactados, sejam fortalecidos e abençoados pelo poder do teu Espírito Santo, Deus. Vem, Senhor, renovar. Vem, Senhor, libertar e curar os doentes. Restaura, Senhor, os fracos, levanta os caídos. Oh, meu Deus, vem fazer milagres sobre aqueles que precisam de resposta. Socorre o teu povo, Senhor. Aquele que pede pela tua misericórdia, aquele que pede pelo teu socorro. Oh, meu Deus, como aquele cego Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele que clama pela tua misericórdia, aquele que pede o teu socorro, Senhor, responde agora, atende agora. E assim como o Senhor respondeu à oração de Zacarias, responde à oração do teu povo nesta noite. Oh, meu Deus, envia a tua unção, envia o teu Espírito, envia a tua graça. Envia, Pai, a tua misericórdia, que a tua bondade venha encher esses corações, trazer a tua bênção, a tua virtude, o teu Espírito Santo. Oh, meu Deus, abençoa. Opera agora, Senhor, abundantemente, e todos sejam tocados, impactados, abençoados e fortalecidos pelo poder do teu Espírito, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, este que chegou doente, seja tocado e alcançado. Liberta, Senhor, todos que precisam da misericórdia, do amor e da tua graça. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, compadece agora, Senhor, dessas vidas, e traz, Senhor, a tua unção. Traz, ó Deus, a tua bênção, e traz a tua misericórdia, e o teu Espírito Santo. Ó, meu Deus, em nome do Senhor, coloca a tua virtude, coloca o teu reino, coloca a tua justiça. Ó, meu Deus, e que a vida desta pessoa seja agora modificada, mudada, renovada, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar. Deixa o Espírito Santo tocar e completar a obra que já foi iniciada na sua vida e no seu coração. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém? Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.